Glória a Deus. São 12 horas e 34 minutos e chegou a hora de refletirmos a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de ler em Daniel, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, de cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora dos versículos 19 ao 26. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas foram lançados na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém. Nós podemos ver aqui na passagem de Daniel, do qual eu acabei de ler, que o rei Nabucodonosor tinha feito, na verdade, ele tinha mandado fazer uma estátua de ouro. E ele lançou um decreto no qual todos da cidade eram para adorar aquela estátua. Depois que os músicos tocavam os instrumentos, as gaitas de foles, entre tantos outros instrumentos, para que eles se prostrassem e adorassem aquela estátua de ouro. Mas entre aquele povo, haviam 3 que não se prostraram, do qual era Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados cativo até a cidade de Babilônia para poder servir ao rei. Então o rei se enfureceu, porque a ordem era para que todos da cidade, se prostrassem diante daquela estátua. Mas eles disseram: não, nós temos a Deus, nós não vamos nos prostrar. E o decreto dizia que aqueles que desobedecessem seriam lançados na fornalha ardente. Então o rei pensou em si: eu vou dar uma segunda chance para esses 3. Então novamente os instrumentos foram tocados, mas eles não se prostraram. Então ele mandou que os seus servos jogassem Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e aquecesse ela 7 vezes mais, 3 vezes mais do que era aquecido, do que era normalmente aquecido.
A palavra vai dizer que a fornalha estava tão quente que aqueles homens que aqueles servos do rei que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a fornalha estava tão quente que somente de chegar até as portas da fornalha, eles morreram queimados. Então eles foram jogados lá. E passou alguns minutos, o rei não ouviu nenhum grito. O rei estava olhando lá para dentro da fornalha e viu que não eram somente 3 que estavam lá dentro, que havia um quarto homem, e que esse homem, ele era semelhante a um dos filhos dos deuses, que no caso é o Filho de Deus. Jesus, ele enxergou naquele momento. Então ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam da fornalha. O que essa palavra, o que essa história nos ensina? Mesmo que as lutas, que as perseguições tentam nos derrubar, mesmo que a morte bata à nossa porta, não devemos nos prostrar, não devemos abaixar a cabeça. Continue no propósito, continue naquilo que o Senhor entregou para você fazer na sua vida. Não desista do teu chamado. Se Deus prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Espera tão somente que Ele vai te abençoar, que Ele vai te ajudar. Pois Deus não está demorando a cumprir as promessas da sua vida, Ele está caprichando. Pois aquilo que você pediu a Deus, Ele vai superar as suas expectativas. Ele entrega muito mais do que aquilo que você pensa. Outra história também no livro de Daniel, semelhantemente igual a essa, é a história de Daniel na cova dos leões. Onde Daniel orava 3 vezes ao dia para agradecer a Deus. Orava pela cidade, orava pelo rei, pela sua vida, pela sua família. Só que os servos do rei sopraram na cabeça dele, lançaram uma ideia na cabeça dele para que ele criasse um decreto, para que ninguém adorasse a nenhum Deus, a não ser ele. E eles até disseram: rei, faz o seguinte, para que esse decreto não possa ser revogado, assine com o seu anel. Porque naquela época, o anel do rei era como se fosse o carimbo, hoje em dia. Quando assinar algum documento, alguma lei, que é assinado com o nome da pessoa do qual assinou aquela lei. Então, ele carimbou aquele papel, aquele decreto. Só que mesmo assim, Daniel continuou adorando, continuou orando a Deus. Então ele foi jogado na cova dos leões. E o rei ficou muito triste. Mas naquela noite o rei não conseguiu dormir. Pois ele pensou: eu vou chegar lá, Daniel vai ter sido devorado. Foi devorado. Os leões o mataram. Porque aquela cova de leões, a pessoa não conseguia chegar no fundo. Quando ela era jogada já na boca da cova, os leões já pulavam e já matavam aquela pessoa, já devoravam aquela pessoa. Mas naquela noite, o Senhor agiu. Ele deu livramento para Daniel. Ele não deixou que os leões o atacassem. E ele dormiu dentro daquela cova, tranquilamente. E o rei, no dia seguinte, ele pensou: nossa, eu vou ver Daniel na cova, todo destroçado, morto. Mas quando ele chegou lá na cova, Daniel estava vivo e ele testificou o que tinha acontecido. É isso que Deus faz na nossa vida, quando nós cremos nele, quando nós passamos pela luta, que nós oramos, pois a nossa oração tem poder, a oração tem poder.
A oração é a chave que abre portas. É uma conversa que nós temos com Deus. É um agradecimento, é uma petição que nós fazemos a Deus. Que nós pedimos, Senhor, abençoe a minha família. Me ajude nessa luta. Abra a porta de emprego para mim. Me ajude. Mas não se desespere, porque o Senhor está no controle da sua vida. Se você está passando pela luta, se você está passando pela prova, passe pela luta dando glória a Deus. Não abaixe a cabeça. Prossiga no caminho reto que é o Senhor Jesus. Você que ainda não serve o Senhor Jesus Cristo e quer fazer um compromisso com Ele nessa tarde, você que tem tentado preencher o seu coração com tantas outras coisas, há todos esses anos você tem tentado preencher esse vazio que está dentro do seu coração, tem tentado preencher com muitas coisas, tanto com drogas, tanto com bebidas, mas esse vazio que está dentro do seu coração somente será preenchido por Jesus. Pois Jesus é aquele que foi enviado por Deus aqui na terra. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17 vai dizer também: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Essa é a palavra de salvação. Os seus pecados foram perdoados ali naquela cruz. Naquele momento em que Jesus estava pregado, que as pessoas estavam debochando dele e falavam: ah, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Mas era necessário esse sacrifício para que os teus pecados pudessem ser salvos. Não perca mais tempo, venha correndo para Jesus, não olhe para trás. Pois aquilo que aconteceu no seu passado, Ele não se importa. Ele perdoa os seus pecados, Ele sara a sua vida, Ele sara a sua alma. Hoje é tarde de restauração. Uma tarde que o Senhor Jesus está renovando vidas, que Ele está restaurando corações, que Ele está renovando a fé de muitos aqui. E eu falo não somente para aqueles que ainda não servem o Senhor Jesus. Eu falo também a você que serve o Senhor Jesus, que está parado todos esses anos, que não tem força mais para prosseguir. Que o inimigo vem tentado te derrubar, tem tentado te destruir todos esses anos, mas você permaneceu de pé. Se você está vivo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua vida. Pois muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão nos hospitais padecendo, vegetando, e você está vivo e reclamando, agradeça a Deus. Pois nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós somos ingratos. Pois o Senhor tem entregado bênçãos até a nossa vida, Ele tem todos os dias nos guardado na destra da sua mão, Ele sempre tem nos ajudado. E muitas das vezes nós reclamamos, nós pensamos: ah, Deus não está me ouvindo. A luta está difícil. Eu não aguento mais ficar sem trabalhar. Parece que Deus não tem ouvido a minha oração. Mas sim, Ele está ouvindo. E Ele não está demorando. Ele está caprichando para aquilo que Ele tem projetado para a sua vida. Entregue os seus projetos. Entregue a sua vida a Deus, a Jesus. Pois Ele é o único que pode te restaurar. Ele é o único que traz o renovo, que traz a restauração. Ele é a palavra que cura, é a palavra que liberta, a palavra que consola. Ele também é o nosso Pai maior, Deus. Ele nos ensina a andar no caminho reto. Nós não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguimos o caminho reto. Pois Ele nos guia,
Ele nos ajuda todos os dias a sempre estarmos ao lado dele. Pois mesmo que as lutas, mesmo que o inimigo se levante para te derrubar, para tentar acabar com a sua vida, lembre-se que há um Deus dos céus, que Ele é maior do que essa luta que você está passando, Ele é maior do que esse deserto, Ele é maior do que essa dificuldade que você está passando, Ele é maior. Não desista. Jovem que está ouvindo dessa tarde, não desista. Sua vida está somente começando. O seu caminho está no início ainda. Tem muito caminho para você trilhar. Não desista. Deus está do seu lado. Jesus te ama. Jesus tem um projeto na sua vida. Se as lágrimas caem no seu rosto, você está chorando, chore na presença de Deus, pois é muito bom. Traz o refrigério para a alma. Pois Jesus é a palavra que liberta, é a palavra que restaura. Pois Jesus, Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele conhece o passado, o presente e o futuro, o alfa, o ômega, o princípio e fim. Ele é aquele que conhece o começo e o final da nossa vida, que conhece o teu passado, e conhece o teu presente, e conhece o seu futuro. Não desista, confie no Senhor, prossiga em frente. Pois ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, pois Deus está com você. Sempre que a luta vier, porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, ela é feita de luta, é uma batalha constante. Mas Jesus está te dando força, está te dando restauração dessa tarde. Ele está te ajudando. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, não se curve. Não curva a sua cabeça. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Você que está passando por depressão, por síndrome do pânico, receba a cura dessa tarde. Deus está curando essa enfermidade nessa tarde. Creia nele. Tome uma atitude de fé. Nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Senhor e vamos orar ao Senhor Jesus. Se você puder, aonde você estiver, seja você aonde você estiver, seja viajando, seja trabalhando, seja você caminhoneiro, comerciante, autoridade. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez nessa tarde para te agradecer, Senhor. Nós te agradecemos por essa semana que nós começamos. Que a tua mão, Senhor, venha ser sobre nós, Senhor. Da nossa cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor venha, Senhor, renovar, Senhor, vidas essa tarde. Que o Senhor venha curar, Senhor, feridas emocionais, feridas profundas da alma. Que o Senhor venha sarar feridas. Curar enfermidades, Senhor Jesus. Essa mãe que tem orado para o seu filho voltar para a presença de Deus, Senhor, vai de encontro a ele nessa tarde, Senhor. Essa pessoa que está pensando em tirar a própria vida, Senhor, vai de encontro a essa pessoa nessa tarde, Senhor Jesus. Sara, Senhor, as feridas dela, Senhor, feridas emocionais, Senhor. Cura, Senhor, corações, Senhor, liberta. Que todo mal, que toda potestade, que todo mal levantado contra a nossa família, nossos amigos, sobre todos possa ser repreendido nessa tarde, da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, pois nós cremos que o teu nome tem poder, Senhor Jesus. Abençoe essa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa palavra dessa tarde. Essa pessoa, Senhor, que está trabalhando, essa pessoa que está caçando força, Senhor Jesus, pois ela não está tendo força, mas o Senhor Jesus renova, Senhor. Vai de encontro à família dessa tarde, Senhor Jesus. Essa pessoa que está indo para o trabalho, essa pessoa que já está no trabalho, que está viajando, Senhor Jesus. Cuida dela, ó Pai. Restaura as feridas dela. Enxuga as lágrimas dela, Senhor Jesus.
e ajude ela no nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está entregando a vida, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo nessa tarde, ao Senhor nessa tarde. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, e dê ela a paz, Senhor. E seja sempre guiando os nossos passos, Senhor Jesus. Que nós possamos ter, Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor Jesus. Abençoa nessa tarde e a nossa noite de descanso, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar a todos de cá a sua região, Senhor, e a todos, Senhor, dos outros lugares também que estão ouvindo, Senhor, que é onde essa frequência está chegando, que o Senhor Jesus possa abençoar essa pessoa no nome do Senhor Jesus. E desde já, eu te agradeço e te peço com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Não desista, pois Deus está do seu lado. Estaremos ouvindo agora o hino com Mara Lima, Daniel. Amém.